Professor, um prazer te receber. Tudo bem com você? Uma satisfação imensa estar aqui, Thalita. A satisfação estar aqui na TVT. Um dia importante, professor. Quero te ouvir. Qual a sua avaliação? A gente, enfim, pode, então, dar esse resultado desse julgamento. O Bolsonaro está inelegível por 8 anos. Como que você viu essa decisão do TSE? Sim, é um dia histórico para o Brasil, para a democracia. É um dia que começa a redimir o país desses 4 anos tenebrosos que a gente viveu. É algo muito sério para a extrema-direita brasileira e é algo para a extrema-direita mundial também muito pesado. Juntamente com o julgamento do Donald Trump, se ele for condenado, se ele for, a extrema-direita mundial vai ter aí 2 reveses muito fortes. Aqui no Brasil, tira de cena, nessas próximas eleições, a principal figura pública. A extrema-direita tem outros personagens, tem o Braga Neto, que estava na chapa e que se livrou nesse processo, por unanimidade ele foi absolvido, tem o governador de São Paulo, Tarcísio, tem o governador de Minas, Romeu Zema, tem o Cláudio Castro no Rio de Janeiro, mas nenhum deles tem a capacidade de galvanizar multidões como o Bolsonaro. Não vamos nos esquecer, Bolsonaro sai, toma um revés agora, mas o Bolsonaro teve 59 milhões de votos. A grande questão é a seguinte, Bolsonaro sai de cena, mas e o bolsonarismo? E a extrema-direita? Como é que fica o dia seguinte, o day after? Essas são questões em aberto que as próximas semanas ou meses é que vão definir. Qual vai ser a reação diante dessa inelegibilidade, dessa impossibilidade dele disputar eleições? Ele vai continuar correndo o país, ele vai para o exterior, ele vai fazer campanha, ele vai ser um cabo eleitoral, ele foi transformado em mártir, não foi? São questões em aberto, muito importantes para o futuro da democracia brasileira. Agora, hoje, não há dúvida nenhuma, é aquela assim, sextou com chave de ouro para a democracia. E isso a gente tem que exaltar. O voto do Xandão foi absolutamente brilhante. Não é à toa, ele é o melhor ministro da corte, seguido pelo Gilmar Mendes. Ali os dois são os ministros mais políticos. E o voto dele foi político, não no sentido de ter sido um voto político partidário, mas é um voto que contextualiza muito bem o ambiente que foi colocado, não só hoje, mas o que foi aquela reunião absolutamente bizarra, em julho do ano passado, em que um presidente da República reúne 60, 70 representantes diplomáticos, vários embaixadores de outros países, para falar mal do seu próprio país, ou seja, para falar mal das instituições democráticas do seu país. Eu não vi isso em nenhum lugar do mundo. Isso, politicamente, a gente pode chegar no limite, isso aí é traição nacional. Eu estou expondo ao mundo, caluniando instituições do meu país. Que um desqualificado faça isso já é muito complicado. Agora, que o presidente vá desqualificar as instituições construídas a duras penas, no pós-ditadura, depois da Constituição de 88, realmente é algo para tirá-lo da vida pública. Isso é inaceitável, absolutamente inadmissível. Então, eu acho que os democratas têm que comemorar, mas a gente tem que tentar entender, quer dizer, não basta a gente comemorar e tal, porque a gente não quando você faz política, quando você pensa política, tem que pensar racionalmente. Qual é a consequência disso? Como é que vai ficar o jogo de forças na sociedade? Como é que vai ficar o bolsonarismo no Congresso? Os aliados do Bolsonaro? Como é que fica essa extrema-direita que uma parte dela jogou o Bolsonaro às feras? A gente está vendo aí, por exemplo, que o ministro das Relações Exteriores do Bolsonaro, Carlos França, por mais que ele diga que ele cumpriu ordens, ele foi quem montou a reunião. O Ciro Nogueira, como é que fica? Montou, como é que fica essa... Jogou... O Carlos Alberto França já lavou as mãos, não tem nada a ver com isso. Isso desarranja a cúpula, digamos assim, o coração do bolsonarismo no Brasil, ou ao contrário, vai lhe dar força para ele virar um mártir? Tudo vai depender também do desempenho do governo Lula. E hoje, coincidentemente, saiu uma nova pesquisa do governo, que o governo continua bem na opinião pública. Esse foi o principal questionamento da imprensa internacional, pelo que eu tenho visto, em relação ao herdeiro de Bolsonaro, né? Quem realmente que vai agora ser a grande liderança desse movimento bolsonarista que a gente vem discutindo, continua existindo mesmo sem a liderança de Bolsonaro. Mas quem é essa pessoa? Interessante a gente pontuar também que Bolsonaro, falando agora sobre esse resultado do TSE, ele disse algo como Lula agora vai vencer por
por WO. Ou seja, ele já coloca que será muito difícil achar uma liderança da extrema-direita como ele foi ali, né? Ele diz que Lula ganhará facilmente por WO. Além disso, eu li uma análise de uma cientista política dizendo que talvez essa decisão seja benéfica para uma extrema-direita que vai poder procurar alguém que não tenha que não seja verborrágico como o Bolsonaro é, né? Ou seja, alguém mais limpinho, mais dentro dos padrões para se tornar essa liderança da extrema-direita e que seja mais palatável, inclusive, do que Bolsonaro foi durante todo esse tempo. Então, eu acho que essa questão do herdeiro da extrema-direita vai ser muito importante nesses próximos meses, não, professor? Olha, Thalita, eu não sei te dizer com essa segurança de que vai surgir alguém limpinho e se a extrema-direita brasileira precisa de alguém limpinho. As lideranças de direita limpinha ficaram à margem. O que caracterizou o Bolsonaro foi a sua extrema violência verbal e com essa extrema violência de falar coisas indizíveis para qualquer liderança, mais uma vez, entre aspas, limpinha, aquela história dos quilombolas que pesam 15 arrobas, todo mundo se lembra das barbaridades que ele falava em campanha, fazer arminha, exaltar a brutalidade, dizer meu negócio é matar, o fato dele ser militar, mesmo que seja um mau militar, como dizia o ex-presidente Geisel, mas isso tudo reconectava o Bolsonaro com as gerações passadas que defenderam a ditadura militar. Ou seja, o Bolsonaro tinha uma série de qualidades, entendam bem, qualidades como líder da extrema-direita, que o colocam em linha com quem acha que tem que matar pobre, que tem que matar preto, que tem que matar bandido de qualquer jeito, que tem que mulher tem o seu lugar, que gays, a comunidade LGBTQIA+, tem que ser marginalizada, não pode ter oportunidade. Então, uma liderança limpinha que seja incapaz de falar barbaridades, talvez não consiga galvanizar. Eu sou do interior de São Paulo, eu conheço bem, quando vejo o Bolsonaro, eu vejo homens, e aí são homens mesmo, de meia idade, da idade dele, que são desse jeito, no dia a dia, que vão para o botequim, contam piadas racistas, que antes da existência do Bolsonaro, você achava, isso é um idiota que está no boteco falando sozinho, reclamando da vida. Quando o Bolsonaro consegue catalisar esse comportamento, dar direção política e tornar isso uma ideia força, ou seja, uma ideia que vence eleições, mas uma ideia que leva a sociedade numa determinada direção, isso se torna muito perigoso. É o que a gente viu com o Trump nos Estados Unidos. As ideias conservadoras de extrema-direita estão soltas na sociedade. Bolsonaro deu formato a ela, deu como se fosse uma lança, ele deu gume, ele deu corte, ele deu direção a ela. Agora, é preciso ver também que o bolsonarismo está muito organizado em algumas instituições da sociedade. O bolsonarismo está organizado nas corporações de segurança, no Exército Nacional, nas Forças Armadas. Até agora, por exemplo, quem está indo, seja para o Banco dos Réus, para a cadeia e tal, é um médio escalão das Forças Armadas, é Mauro Cid, é o Coronel Lawand. Não vamos achar que a trama de um golpe de Estado proposta por Bolsonaro foi feita a partir da média oficialidade. Se nós pensarmos que as Forças Armadas são estruturas hierárquicas, verticais, que o comando manda, os de baixo obedecem, aquilo que falou, que imortalizou o Pazuello, um manda, outro obedece, a gente sabe que corpos médios, escalões médios, não têm autonomia para uma articulação tão grande, tão larga e complexa como um golpe de Estado. Até agora, nenhum militar foi implicado, nenhum general. E foram os generais que permitiram os acampamentos na porta dos quartéis. Então é preciso ir mais fundo nisso. Essa condenação do Bolsonaro acho que tem que ser o início, se a gente quer desarticular a extrema-direita. E pensando bem, uma ação dessas não é uma ação antidemocrática, é uma ação a bem da democracia. Existe também na classe média, aí depende da ação do governo Lula. Como é que o governo vai conseguir disputar com a extrema-direita no seio da classe média? O que fez o Tarcísio ganhar em São Paulo? O que fez o Tarcísio ganhar em São Paulo foi especialmente o voto do interior, em que se propagava o seguinte: se o Haddad, candidato a governador em 22, ganhasse,
o MST ia ocupar todas as fazendas e o MTST ia invadir sua casa. Esse medo é real, isso é propagado. Então, desmontar isso só vai poder ser feito com políticas públicas amplas, mais profundas e mais efetivas. Não vai ser só com palavreado. Agora, eu volto a dizer, sextou para a democracia brasileira e sextou para a democracia mundial. Tanto que, como você mesmo fala, a repercussão na mídia global está sendo muito grande. Eu quero falar com você sobre essa questão do capital político de Bolsonaro, porque a gente tem conversado com alguns analistas que passam por aqui sobre essa força que Bolsonaro tem agora como puxador de votos, realmente, né? Parece que há uma expectativa grande dele influenciar ali na eleição no Rio de Janeiro, inclusive com Braga Neto como candidato, mas aqui em São Paulo, Tarcísio de Freitas parece querer se afastar de Bolsonaro, né? Não esteve presente em visitas de Bolsonaro aqui ao Estado. Enfim, como que você vê? Bolsonaro ainda tem um capital político muito grande? Eu acho que tem muito. Ele teve no Palácio com o Tarcísio há 3 semanas. O Tarcísio leva adiante propostas da extrema-direita, não são só as propostas de privatizar metrô, privatizar Sabesp. O Tarcísio está com um projeto de homenagear uma das figuras mais tenebrosas da ditadura em São Paulo, que era o coronel Erasmo Dias, o homem da repressão, o homem que há 46 anos, em 1977, invadiu um congresso de estudantes na PUC com uma brutalidade inaudita. Vários amigos meus foram presos nessa situação. Eu não estava aqui ainda, não estava no movimento estudantil, mas ele quer homenagear esse sujeito. Então, essas questões. Em São Paulo, o Ricardo Nunes, o prefeito, é o candidato do Bolsonaro. E não vamos nos esquecer, numa votação seríssima em São Paulo, que é a votação do plano diretor estratégico, o plano que vai mexer com a cidade toda, é um plano estratégico patrocinado, financiado pela especulação imobiliária, que libera geral a construção de edifícios. O Ricardo Nunes botou no bolso 5 vereadores do PT, que se aliaram com o bolsonarismo. Então, a capacidade do bolsonarismo atrair gente, e gente que, em tese, está na esquerda, é muito grande ainda. Eles perderam o líder. Mas, eu volto a dizer, existe o bolsonarismo nas instituições, que talvez não tenha o nome de bolsonarismo, a gente esteja dando aqui a falta de uma denominação melhor. É um genérico, tá? Existe uma extrema-direita com capacidade de atração. Talvez eles não consigam eleger um presidente da República. Vamos lembrar, o Tarcísio se elegeu como o candidato do Bolsonaro em São Paulo. Era um desconhecido, não morava no Estado. O Ricardo Nunes só vai ter chance na disputa à prefeitura se ele tiver Bolsonaro como cabo eleitoral. Bolsonaro vai chegar daqui a 1 ano e meio nas eleições. Em que situação? Como mártir, aquele que foi afastado por 5 juízes, não vai dizer, eu tive 59 milhões de votos e 5 me tiraram, essa demagogia. Ou ele vai chegar enfraquecido? A gente não sabe. Por isso é que é preciso esperar o tempo, dar tempo ao tempo, porque tem questões que não são possíveis de serem respondidas agora. Então, eu sei, a extrema-direita tem um prejuízo imenso. Isso não quer dizer que ela esteja desarticulada. Porque as ideias da extrema-direita estão na sociedade, precisa de alguém que junte, de ordem unida e fale, olha, por aqui, é por ali, vamos para fazer essa campanha, vamos fazer aquela campanha. Ontem, nos Estados Unidos, por exemplo, só para pegar uma coisa, não queria me estender demais, a gente teve um retrocesso, que é a questão, lá não tem política de cotas na universidade, mas tem uma preferência para... não são minorias, nos Estados Unidos os negros não são minorias exatamente, mas são populações vulneráveis, negros indígenas que foram massacrados aí durante o processo de colonização, de construção do país. Houve essa reversão, uma votação que, se não me engano, ficou 5-3 na Suprema Corte, 5-3 ou 6-3, agora me escapa o livro, contra uma maioria republicana, desmontou essa política que deu oportunidade a vários negros e negras e povos originários a estar na universidade. Isso vai ter repercussão aqui. A extrema-direita brasileira vai captar e falar, olha aqui, ó, tem que acabar a política de cotas. Eu duvido que aqui isso colhe, porque existe um movimento negro
povos originários organizados, mas que vai pegar, a gente está vendo que vai, porque eles imitam o que vem de lá, imitaram o Trump com o Bolsonaro, vão querer imitar isso. Então, as ideias conservadoras não estão vencidas. Vamos lembrar, na Europa, o fascismo está no governo italiano, o Vox, o partido de extrema-direita, cresceu na Espanha, dobrou o número de votos nas eleições regionais, tinha 3,5% dos votos nacionais, passou a ter 7%. Nós vamos ter eleições agora, parlamentares na Espanha, dia 23 de julho. Possivelmente o partido do Zé Maria Aznar, o partido franquista de direita, ganhe, mas a extrema-direita, é preciso ver como é que ela vai se comportar. Na França, o desgaste do governo Macron, por vários acontecimentos, entre eles esse aqui dessa semana, esse assassinato de um garoto de origem muçulmana, argelina, foi assassinado pela polícia. A Marine Le Pen cresce com isso. Na Inglaterra, um político de direita, não é extrema-direita, mas uma direita muito forte, é primeiro-ministro. Na Suécia, o país da social-democracia, da igualdade, a extrema-direita tem 20% do governo. Então, no mundo, a extrema-direita cresce. Aqui no Brasil, nós estamos, olha, a gente precisa exaltar algumas coisas. Nós derrotamos a extrema-direita, eu digo o país, nas eleições do ano passado, sim. E a justiça derrota agora. Por isso é que eu digo, sextou com muita força.